Amém, queridos. Podeis assentar. Pastora Paula. Paz do Senhor, igreja. Amém? Alegrei-me quando me disseram. Pergunta para o seu irmão: você está feliz? Você está na casa do Senhor. Amém, igreja? Você veio receber do Senhor. Você veio ouvir do trono de Deus para a sua vida hoje. E eu quero orar para que Deus possa falar poderosamente. Já está falando, mas que Ele continue tendo liberdade aí dentro do teu coração, na sua vida. Amém? Que Ele tenha liberdade para ministrar, que Ele tenha liberdade para corrigir, para ensinar, para te encorajar, para te desafiar, para fazer coisas novas aí na sua vida. Coloca a mão no teu coração e vamos orar. Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, e o que nós temos de mais precioso, Pai, é o Senhor. É a Tua palavra, Tu és tudo para nós. E nós te louvamos nessa noite. Nós viemos aqui, Pai, não por causa de homens, mas por causa do Senhor, ó Pai. Porque nós temos sede de Ti. Pai, nós temos ouvido da Sua palavra, mas nós não nos cansamos, ó Pai, de ouvir e de aprender e de receber, ó Pai, daquilo que nos traz vida e vida em abundância, ó Pai. Daquilo que é a nossa razão e nosso motivo de estar aqui. Pai, eu oro por cada vida que entrou aqui nesta igreja, pelos teus servos, para que o teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um, ó Pai. Que cada coração aqui nesta noite possa ser uma terra, Senhor, sedenta, Pai, para receber da tua palavra. Eu oro para que, se houver aqui algum impedimento, que caia por terra no nome de Jesus, Senhor. Se houver algum atrapalho de Satanás, na autoridade do nome de Jesus, eu já repreendo deste lugar, ó Pai. E eu declaro a Tua preciosa palavra, Senhor, que nós vamos ser limpos e livres por ela, ó Pai. Que ela vai vir curar, sarar, restaurar, renovar, fortalecer as nossas vidas nesta noite, Pai. Ministra ao coração de cada um, Senhor. Fala poderosamente, nós te damos liberdade. Diga assim, amado, seja bem-vindo, doce Espírito Santo, para nos ensinar nesta noite. Oh, Pai, eu reconheço que de mim mesma eu não tenho nada para dar a eles, Pai. Mas eu sei que Tu és fonte inesgotável de vida para cada um de nós nesta noite, Pai. Que a Tua palavra é poder para nós nesta noite, Pai. E que ela vai fazer uma obra neste lugar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vai passear no nosso meio, quebrantar corações e libertar vidas, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amados. Deus vai falar ao teu coração. Creia nisso. Você que está aqui, que você não saiu da tua casa em vão, que você não veio aqui para se encontrar com homens, mas como eu orei, nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor. Amém? Para receber dele, que é fonte para nós. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Quem achou aí, diz achei. Amém. Vamos ler então, amados. Nem haja, eu vou ler a partir do 14, tá bom? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura
que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito à primogenitura. Pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém, amados? O tema dessa ministração é uma fé que não se vende. Fala para o seu irmão, uma fé que não se vende. A nossa fé não pode ser vendida, não pode ser negociada, não pode ser granjeada de forma alguma. A fé que Deus entregou, e a palavra diz a nós que Deus nos deu uma porção do quê? De fé. Deus entregou a cada um de nós uma porção de fé. E o tema dessa ministração é que você tenha uma fé que não se venda. Que a fé que você tem conquistado possa ser aquilo que você tem de mais precioso. E nós vamos entender o que Deus quer falar conosco aqui. E eu quero pegar principalmente o versículo 16, mas a partir do 14, o tema diz exortação à paz e à pureza. E Jesus começa, e a carta aos Hebreus começa nos falando que nós precisamos seguir a paz com todos e a santidade, que sem santidade nós não vamos ver Deus. Fala para o seu irmão, sem santidade você não vai ver Deus. Não adianta, amados. Sem santidade nós não vamos ver o Senhor face a face. Nenhum de nós. E aí, atentando diligentemente. Então ele começa a dizer, estejam atentos, porque aqui todo esse capítulo fala sobre imitar o exemplo de Cristo, sobre as provações, sobre um contexto de um povo que está distraído, está disperso e que precisa se atentar mais para aquilo que Deus está querendo de nós. E eu creio que quando você começa a ler essa carta, sabe qual a impressão que eu tenho? Que parece que foi escrita para nós semana passada. Parece que alguém olhou para a igreja de Jesus Cristo na face da terra, e quando eu digo nós, eu não estou falando nós aqui da Monte Santo, mas eu estou falando da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Parece que essa carta foi escrita a semana passada, ensinando a igreja coisas que a igreja está perdendo, está ficando dispersa, parece que está ficando desatenta. Fala para o teu irmão, irmão, prepara o teu coração, porque Deus quer te confrontar hoje. Amém, amados? Deus quer nos confrontar, porque se a gente vem aqui de domingo só para ouvir aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que é gostoso de ouvir, olha para o teu irmão e fala, irmão, Jesus te ama. Não é gostoso ouvir isso? É, e realmente Ele nos ama, e nós sabemos disso. Nós somos filhos amados. Deus cuida de nós dia e noite. Ele não se esquece de nós. Ele está sempre com os ouvidos atentos. Mas existe uma outra parte do Evangelho, que ela é tão importante quanto esta, e que nós precisamos nos atentar para ela. E essa carta de Hebreus, aqui principalmente aos Hebreus, aqui no capítulo 12, está exortando aquele povo para caminhar em santidade, para caminhar de uma forma diferente. E quando chega no versículo 16, fala, e nem haja, presta atenção, que não haja algum impuro ou profano no vosso meio, como foi Esaú, o qual, por um repasto, ou por um prato de lentilha, né, que nós já sabemos a história, vendeu ou negociou o seu direito de primogenitura. Então a gente vai meditar um pouco nesse comportamento de Esaú, porque é tão impressionante o que fala aqui. Hoje, né, quando eu ouvi sobre isso me saltou aos olhos, porque aqui fala que porque Esaú
vendeu, e nós vamos ouvir a história, a maioria que conhece. Esaú foi o filho mais velho que nasceu primeiro, o primogênito. E o filho mais velho, aquele que nascia primeiro, ele tinha alguns direitos a mais do que todos os outros irmãos. Tinha responsabilidade e também tinha direitos. E aqui a gente começa a ver essa carta dizendo que porque Esaú abriu mão de ser o primeiro, ele é comparado a alguém impuro ou profano. Tem outra tradução aí que diz devasso, o que mais? Fornicador. Olha quantas palavras pesadas. Impuro, aquele que perdeu a pureza do seu coração. Profano, profano é o contrário do santo. Profano, impuro ou profano, aquele que perdeu sua santidade, que perdeu a sua pureza, né? O fornicador é aquele que fica perto do pecado, alimentando a maldade dentro de si. Devasso, que vem de desrespeitoso, de desonroso. Então, são palavras pesadas e palavras referentes a Esaú, porque ele negociou o seu direito à primogenitura. Nossa, mas como Deus é injusto, só porque ele não quis ser o filho mais velho. Então a gente começa a pensar, será que realmente é só isso? Não, não é isso. Não é o que está escrito aqui, não é porque Esaú negociou somente a sua primogenitura, mas o que envolvia ser o filho mais velho na posição que Esaú tinha. A gente conhece a história de Abraão. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. De ti farei uma grande nação. Serão benditas todas as nações da terra através de você. Aonde você pisar a planta do seu pé vai ser abençoado. Deus deu promessas para Abraão e disse: através de você, Abraão, eu vou começar um povo nessa terra, que eu vou fazer o meu nome conhecido através desse povo. Esse povo, as pessoas vão olhar para esse povo e vão me conhecer através desse povo. Deus tinha um projeto com Abraão, mas a gente vê que o tempo vai passando e Abraão não tem filhos, e de repente Deus dá um filho, o filho da promessa, Isaac, né? E depois de Isaac a gente vê quem? Jacó e Esaú. Então quando nós falamos de Esaú, nós falamos desse filho que era filho da promessa, o neto da promessa que foi dada a Abraão. Era alguém que tinha sobre ele uma herança espiritual. Fala para o teu irmão, herança espiritual. Então nós não estamos falando de coisas naturais, daquele que nasce primeiro, aquele que nasce segundo, mas nós estamos falando de algo no mundo espiritual, de uma promessa, de uma herança, da qual Esaú seria herdeiro. E quando nós falamos, aqui lemos que Esaú negocia a sua primogenitura, nós estamos falando que Esaú negocia aquilo que Deus queria trazer à vida dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre esse princípio, porque quando nós vemos a história de Esaú, nós começamos a entender o projeto que Deus tinha com eles. E Esaú negocia o projeto de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abre sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 25, amados. Versículo 27. Acharam aí? Quem achou diz achei. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo,
Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, pois de que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos repetir essa parte comigo. Assim desprezou Esaú o seu direito da primogenitura. Tem um versículo que diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quando nós vemos a carta aos Hebreus, é uma exortação para que a igreja esteja vigilante. Porque sabe, amados, Deus tem grandes e preciosas promessas para as nossas vidas. Coisas que o dinheiro não compra. Coisas que posição de homens não alcançam. Coisas que vão te levar para viver a eternidade com o Senhor Jesus. A igreja hoje não quer saber do céu, ela quer saber da terra. Quando nós falamos das coisas que estão preparadas para nós na eternidade, as pessoas dizem: pastora, fala das coisas que estão preparadas já. Eu quero saber do que está preparado aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quem te garante que amanhã você vai amanhecer vivo? Ninguém. Ninguém nos garante a nossa vida até amanhã, a não ser o projeto de Deus que Ele tem para nós. Nós não sabemos até quando vamos viver nessa terra, mas de uma coisa nós temos certeza: que Deus trouxe para nós promessas de vida eterna, bênçãos preciosas, que o ouro e a prata deste mundo não são incomparáveis e não podem trazer para nós o milésimo daquilo que nós vamos receber na presença do Senhor. Nós estamos nos tornando pessoas muito terrenas, muito ligadas nas coisas dessa terra. E aqui a gente vê a história de Esaú, e essa história foi escrita para que nós não cometêssemos o mesmo erro. E lá em Hebreus, a carta de Hebreus começa a falar: eu quero que vocês se atentem para que vocês não cometam o mesmo erro que Esaú cometeu. Preste atenção, igreja, acorda, porque Esaú estava disperso. E aqui começa essa palavra, a partir do versículo 27, começa a falar que Esaú nasceu primeiro. Havia uma promessa, Deus já tinha dado uma promessa, que o mais velho serviria o mais novo. Havia um projeto de Deus ali. Mas independente desse projeto, nós vamos estudar o comportamento de Esaú. O que Esaú estava fazendo naquele momento. E aí diz que quando ele chega da caça, quando ele chega cansado, e o irmão que sabia fazer as comidas prepara uma comida gostosa ali, a palavra diz que ele rapidamente negocia aquilo que ele tem de mais precioso. Por que será que o irmão estava interessado naquilo? Se não fosse algo valioso, o irmão não estava interessado. E quando a gente vê, eu pedi para vocês repetirem aqui, né, o versículo 34, o finalzinho dele, a parte B, diz que assim desprezou Esaú o direito da primogenitura. E Esaú dizia assim: de que me vale hoje essa primogenitura? Sabe o que isso diz a nós, transportando para os dias de hoje? Esaú não conseguiu enxergar tudo aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Esaú só conseguia enxergar aquele momento. Esaú não conseguiu ver que ele era neto de Abraão, que ele tinha promessa sobre a vida dele, que aquele direito da primogenitura não era algo só no mundo natural que iria acontecer, mas Deus estava escolhendo um povo
um povo para se manifestar através desse povo na terra, e esse povo exaltar o nome de Deus, e Deus se fazer conhecido. E Esaú fazia parte desse projeto, mas Esaú não enxerga isso, ele não consegue ver, e isso fala de fé, amados, fala de vermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Como será que está a sua fé hoje em Jesus Cristo? Como será que, se alguém colocasse um termômetro que pudesse medir sua fé, como ela está? Será que nós estamos andando desfalecidos, dizendo: de que me adianta viver na esperança de algo que eu não consigo ver? De que me adianta eu esperar algo que ainda não aconteceu? Eu quero o que eu posso ver, eu quero o que está aqui hoje, eu quero as coisas que eu posso provar delas hoje. Às vezes nós estamos assim nessa terra, e Esaú estava assim, e por causa disso, a palavra diz que ele despreza o direito à primogenitura, ele abre mão, ele troca por um prato de lentilha, mas na verdade, o que isso quer dizer é que ele não tinha fé para crer em tudo aquilo que Deus podia fazer através da vida dele. Por isso, o título dessa ministração é uma fé que não se vende. Fala para o teu irmão: nunca venda a sua fé, não negocie. Nós estamos vivendo num tempo, amados, que a nossa fé está constantemente sendo colocada em xeque. Será que vamos negociar os princípios de Deus? Ou será que vamos caminhar neles? Será que vamos permanecer firmes e inabaláveis até o fim? Ou será que nós vamos no meio do caminho, abrindo princípios, fazendo uma concessão aqui, outra concessão ali? Como será que nós estamos? Como será que é a cara da igreja hoje no Brasil? Como será que essa igreja tem vivido? Eu quero dizer que eu particularmente tenho ficado assustado. Porque antigamente, quando alguém dizia: olha, fulano disse isso, e tem outra, ele é crente, alguém falava: ah, então é verdade, então pode confiar. Alguém já ouviu isso lá atrás? Era assim. E hoje, ele é crente, vixi, é problema. Vixi, está usando o nome de Deus para enganar os outros. Amados, a igreja tem se corrompido. Quantos pratos de lentilha são oferecidos para nós toda semana? E como nós temos nos comportado diante desses pratos de lentilha? A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos como Esaú. E diz: impuro e profano, rompendo com o que é santo, trazendo para si impureza, porque negociou a sua fé, porque preferiu aquilo que era naquele momento do que aquilo que Deus tinha para a sua vida. E essa palavra nessa noite é de exortação para nós. E eu me incluo nessa palavra, porque a igreja do Senhor Jesus precisa ter seriedade nessa terra. Não dá mais para viver com um pé no mundo e um pé na igreja. Não dá mais para querer os princípios de Deus e querer também as coisas desse mundo. Quando Elias foi confrontar os profetas de Baal, ele disse: se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, segue também. Mas hoje aqui nesse lugar vai ser dia de decisão. Foi o que Elias estava dizendo. É dia que você vai ter que escolher de que lado você vai ficar. Porque vai chegar uma hora na nossa vida, amados, que se a gente caminhar dessa forma, ora com Deus, ora longe de Deus, ora negociando a nossa fé, que é a coisa mais importante que nós temos, nós vamos acabar do outro lado. Não vai ser só uma escolha, vai ser uma consequência da sua vida. Então a palavra para nós hoje é: nós não podemos vender a nossa fé. E aqui a gente vê Esaú dessa forma. Lá em 2 Pedro, abre em 2 Pedro capítulo 2. Olha o que diz lá, amados. É tremendo. É uma palavra pesada, mas é uma verdade para nós. Oh, Espírito Santo, passeia no nosso meio, Pai. Tenha liberdade nos nossos corações, Senhor. Tenha liberdade, Pai. Fala
conosco, Senhor Jesus. Quebra cadeias e grilhões aqui. Quebra toda a fortaleza nas mentes agora, Senhor. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 20, diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É pesado o que diz aí. O cão voltando ao próprio vômito. Vocês já viram um cachorro comendo vômito? Eu já vi. Dependendo do que cai ali, ele come de novo. A porca que está limpinha, voltando a ficar suja. Eu me lembro uma vez, no sítio da minha tia, quando eu era criança, minha tia disse para mim: Paula, vai lá botar água para os porcos, que eles estão todos com sede. E eu cheguei lá, o coxo estava muito sujo, aquele cheio de barro. Eu falei, tadinho, olhei para a cara dos porcos, fiquei morrendo de dó deles, falei, vou lavar o coxo. Peguei uma bucha, estava meio verde, assim, era uma coisa de cimento bem grande. Esfreguei, joguei água, ia buscar água lá de balde, lá longe, jogava, não tinha mangueira. Deixei o coxo bem limpo no chão, bem limpo. E coloquei uma água bem pura, bem limpinha lá. E fiquei só olhando o que os porcos iam fazer, porque eu estava animada. E agora eles vão beber água limpa, quero ver a reação deles. Chegou uma porca, bem grandona assim, olhou para aquele coxo, olhou para aquela água, cheirou, botou o focinho perto, não bebeu. Aí ela botou uma pata para dentro do coxo, botou a outra pata, botou o corpo inteiro, esfregou bastante, soltou toda aquela lama que ela tinha dentro do coxo. Aí ela encostou a cabeça e fez. Aí ela bebeu a água. Era a natureza dela. Fala para o teu irmão, irmão, tua natureza hoje é Jesus Cristo dentro de você. Nós não podemos voltar para a sujeira que nós vivemos um dia, amados. Saia desse mundo de podridão, de sujeira. Não negocie a sua fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Deus diz que entregou a fé a nós. E nós precisamos caminhar por fé. O justo viverá por fé. E se ele recuar, não terei prazer nele. Nós não podemos caminhar como Esaú. Deus chama ele para viver uma vida diferente. Ele nasce primeiro, não interessa se Deus fosse fazer alguma coisa, mas ele tinha que caminhar no propósito pelo qual ele nasceu. Ele tinha que caminhar em santidade. Ele não podia negociar aquilo que era tão importante. O irmão sabia que aquilo era importante e ele não via valor nenhum naquilo. Eu quero dizer algo para você. Satanás todo dia coloca um prato de lentilha diante de nós. Ele coloca um cozido que a gente está gostando do cheiro, mas cumpre a nós dizer: eu não quero desta comida, ela não faz mais parte da minha vida. Eu sei o que Deus tem para mim, eu sei as promessas que Ele tem para mim, eu sei aonde eu vou buscar o que Deus tem para mim, amados. Não podemos negociar isso. Aqui está dizendo que depois de escaparmos das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. A palavra diz que o seu estado vai ser pior do que o que você tinha antes de conhecer Jesus. Levante sua mão e diga: misericórdia. Eu não quero. Se eu voltar a ser a Paula, 7 vezes pior do que eu era, misericórdia. Eu não quero. Eu tenho certeza que ninguém merece. Eu não sei você, mas eu me conheço. E a palavra diz que nós não podemos mais voltar nisso. Mas diz que alguns deixam-se enredar. Deixam-se enredar. E diz: era melhor que eles não tivessem conhecido.
Porque hoje você não é tido mais por inocente. Você conhece a palavra. Nós vivemos num país onde eu acho que 99% da população já ouviram falar de Jesus Cristo. Sabe quem é Jesus Cristo? Nós não estamos lá na África, que quando a gente falava alguma coisa de Jesus Cristo, eles falavam, eu sei, Jesus foi um profeta. Eles ainda não tinham o conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como nós temos. Mas nós temos, você tem, você que está aqui tem. E Deus está te chamando para que você não negocie aquilo que Deus te deu, que você não desvalorize, que você não despreze. O problema não foi, eu até anotei aqui, se tem alguém vendendo porque alguém quer comprar. E alguém queria comprar porque aquilo era importante. O inimigo quer arrancar de nós a nossa fé, porque ele sabe que isso é o que nós temos de mais importante. Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. A fé não podia ser negociada, porque é ela que vai nos levar à presença do Senhor. É ela que vai permanecer conosco. Agora, por que será que Esaú estava dessa forma? Eu marquei aqui 3 coisas que Esaú fez, que Esaú se permitiu e foi deixando aquilo entrar na vida dele, até chegar no ponto de negociar sua primogenitura. A primeira coisa vamos ler lá em Hebreus capítulo 6. Aleluias, um pouco para trás aí. Antes de eu falar sobre isso, eu quero ler esse versículo, porque ele é tremendo. Hebreus capítulo 6. Diz assim, a partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes no Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela e produz a erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste ainda a servir aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da salvação, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém, amados? Aqui está dizendo, e é muito forte, que aqueles que negam o Senhor, depois de provarem, aqui diz, do Espírito Santo, da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, e caem, é muito difícil voltarem ao arrependimento. Então está falando, mas quanto a vocês, cuidem, continue cada um mostrando até o fim a mesma diligência, a plena certeza da salvação, porque por estas coisas vocês vão herdar as promessas. A primeira coisa que eu vejo na vida de Esaú é a indecisão. Sabe por que Esaú negociou a sua primogenitura? Porque ele não conhecia Deus de verdade. Fala para o teu irmão, você conhece Deus de verdade, irmão?
Você conhece Jesus de verdade? Ou será que você está aqui porque você não é convertido, você é convencido? Alguém te convenceu, alguém falou de Jesus, ou porque a igreja é legal, porque você tem alguns amigos, porque o negócio é bacana, ou porque você gosta da escolinha que seu filho participa lá do fundo, ou então está muito calor, sabe? Eu gosto dessa igreja porque tem ar-condicionado, sei lá, ou porque alguém te obrigou a estar aqui. Mas a verdade é que quando nós temos um encontro com Deus, nós nunca mais negociamos a nossa salvação, nunca mais negociamos a nossa fé. E o que aconteceu com Esaú é que ele era uma pessoa indecisa, ele ainda não conhecia o Deus da qual tinha feito a promessa na vida dele. Um pouco antes dele vender a primogenitura, a palavra diz lá, se você for ler, que ele sai e vai escolher uma mulher para se casar. Mas ele escolhe uma mulher de outros povos. E a palavra diz que isso é por tristeza no coração de seus pais. Esaú não estava com a visão focada em Deus. Ele não tinha conhecido Deus como deveria conhecer. E eu quero nesta noite dizer para você: conheça Deus na sua profundidade. As pessoas hoje estão negociando Deus, estão desprezando a herança que tem, porque não conhecem Deus. Porque conhece um Deus raso, um Deus que talvez de ouvir algumas ministrações, quando alguém chega para você e pergunta: e aí, como que eu faço para ser salvo? Você não sabe nem o que responder para essa pessoa. Quem é esse Deus? O que esse Deus fez por mim? O que eu preciso fazer? Você diz: peraí, eu vou ver onde está o telefone do pastor, eu vou ligar para ele, eu vou ligar para o meu líder, ele vai explicar para você. Meu irmão, tenha convicção no teu coração de quem é Deus. Busque um relacionamento com Ele de perto, porque se você buscar isso, ninguém vai roubar a tua fé. Você não vai negociar a tua fé. Então, decida-se por Jesus. Pare de ser apenas um simpatizante da igreja. Eu sou alguém que gosta de ouvir. É tão bom. Eu fecho até meu olho, eu não trago nem Bíblia, eu fecho o olho e eu fico ouvindo. Como aquilo faz bem para a minha alma. Fala assim para o seu irmão: irmão, a palavra precisa te trazer salvação. Não só algo que refresque a sua alma, mas a palavra de Deus veio nos trazer salvação em Jesus Cristo. E você precisa ser decidido. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, segue Baal então. Mas escolha, decida, porque a indecisão vai nos deixar num caminho onde a gente vai começar a vender a nossa primogenitura. A outra coisa que eu vejo na vida de Esaú é que ele era imediatista. Ele queria as coisas agora. Eu penso no hoje. E se eu for pensar no hoje, eu vou pensar na minha carne. E se eu for pensar na minha carne, eu nunca mais perdoo ninguém. Sabe por quê? Porque coisa difícil, coisa que dói, coisa que eu não preciso mais aguentar. Eu vou dizer para vocês que se eu for pensar só no hoje, eu não perdoo mais ninguém não. Aquele irmão vai lá, fala um monte de coisa, faz um monte de desaforo para mim, e eu perdoo ele. Por que eu o perdoo? Porque eu estou pensando na vida eterna. Porque eu estou pensando que eu quero me parecer com o meu Senhor. Porque eu estou pensando que em mim há um outro espírito, como eu ministrei aqui na quinta-feira. Um outro espírito, o espírito da paz, da mansidão que está sobre nós e que vai me levar para a eternidade com o Senhor. Eu vou ser reconhecida nessa terra. Agora Esaú estava pensando naquele momento de que me adianta a minha primogenitura nesse momento. Eu estou com fome, eu quero matar a minha fome. E às vezes nós estamos assim, amados. Eu quero resolver o meu problema de hoje. Essa igreja... Essa igreja eu estou cansada, porque ela só fala de santidade, disso, daquilo. Eu quero uma igreja que fale sobre prosperidade, porque prosperidade me traz dinheiro, e eu preciso de dinheiro, porque o que movimenta as coisas hoje é o dinheiro. Então eu preciso de um culto que me ensine como que eu vou ganhar dinheiro.
Como que a miséria vai sair da minha casa? Como que eu vou prosperar? Como é que eu vou ser um homem rico nessa terra? Como que eu vou ter uma limusine, uma casa na praia, 2 carros na garagem e uma mulher bonita ali na minha casa? Como que vai fazer isso? Eu preciso desse segredo. Nós estamos muito ligados nessa terra. Nós somos imediatistas. E eu quero dizer para você que quando você tem essa visão imediatista do hoje, do agora, sem pensar no que é eterno, sem pensar naquilo que está na eternidade, você corre o risco de vender a tua salvação por um prato de lentilha. Porque Esaú queria alimentar a sua barriga naquele momento. Ele troca o que era eterno pelo que era passageiro. Não troque o que é eterno pelo passageiro. Não troque, não negocie, não deixe isso te contaminar. Nós estamos sendo tentados todos os dias a fazer isso, amados. Dia a dia ali no seu serviço, na sua casa, na escola, nos seus relacionamentos, nas suas negociações. Ah, faz assim, não tem problema, não dá nada não. Depois você pede perdão, Deus perdoa. Até quando nós vamos ser assim? Até quando nós vamos ser imediatistas? Ah, depois eu peço perdão para Deus. Não, amados. Se preocupe com o que é eterno. O que Deus colocou dentro de você é precioso. Amém, amados? Você custou o preço de sangue na cruz do Calvário. Você não foi comprado por um preço baixo. Tem um louvor que diz: eu nunca saberei o preço que foi pago pela minha vida. Nós nunca vamos saber o quão foi difícil, o quão doído foi o preço que Jesus pagou por nós naquela cruz. Porque nenhum de nós passou por isso. Então nós somos preciosos. Quando alguém te menosprezar dizendo que você não é nada nessa terra, se lembre o preço que foi pago pela tua vida na cruz. Quando o inimigo bater a tua porta querendo que você negocie a tua salvação, lembre-se o preço que foi pago na cruz. Quando a sua alma gritar: faça assim, mata a tua fome de hoje, lembre o preço que foi pago na cruz pela tua vida, para que você tivesse vida eterna, para que nós vivêssemos a eternidade com o Senhor. O que são 50, 70, 80, 100 anos para quem vive muito, comparado à eternidade, amados, não é nada. E nós precisamos tirar os olhos das coisas só terrenas para começarmos a olhar para o que é eterno. Então a segunda coisa que eu vejo aqui na vida de Esaú é que ele era imediatista, aqui e agora. Tem uma frase que a gente costuma dizer, e a gente sempre ouve das pessoas que querem justificar seu pecado. Sabe o que é, pastora? Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz. Você tem. Mas talvez o que você está fazendo não vai te trazer alegria verdadeira. E por causa desse nosso direito, muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus já derramou sobre nós. Então cuidado com essa frase. Cuidado com você dizer: eu tenho direito, eu tenho razão, eu vou fazer. Abra mão daquilo que você tem. Na quinta-feira aqui nós falamos sobre Abigail, acho que é Abigail. Abigail, ela tinha todo o direito numa situação difícil que o seu marido a colocou. Mas a palavra diz que aquela mulher foi sábia. E ela se apressou. E ela, com toda a sabedoria de Deus, se prostrou diante de Davi, que estava vindo com fúria contra a casa dela, contra a família dela. Toda a casa dela ia ser dizimada. Mas a palavra diz que ela se humilha, que ela abre mão do seu direito, que ela abre mão da sua razão e que ela traz salvação para toda a sua casa, amados. Então, onde nós estamos olhando? A terceira coisa que eu quero falar é que Esaú foi, no mínimo, inconsequente. Fala para o teu irmão: Esaú foi inconsequente. Foi inconsequente. O que é o inconsequente? Incapaz de medir as consequências de seu erro. Não, a Bíblia diz que, lá onde nós lemos, que ele não encontrou lugar de arrependimento. Sabe, eu vejo que o erro de Esaú não começou só lá.
começou antes, quando ele decidiu negociar aquilo que Deus mandou ele não fazer. Ó, não se misture com outros povos. Ele vai lá, escolhe uma mulher de outros povos para se casar. Aí depois, mais para frente, ele vê, lá, abre lá em Gênesis 28:6. Volta lá em Gênesis, amado. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, foi para Padã-Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Quando ele quer acertar, ele continua errando. Porque ao invés de ele ir lá e buscar alguém, algum familiar seu próximo, ele vai buscar nos parentes da escrava, daquela que a família não reconhecia como sua família. A palavra diz, filhos de Ismael, não era a mesma descendência. Então nós vemos aqui Esaú cometendo um erro atrás do outro. Sabe, muitas vezes a gente é assim, amados. A gente erra e não pensa na consequência que aquilo vai ter. Por que será que nós cometemos o erro e depois é que a gente vai se arrepender? Será que quando você se arrepender daquilo que você fez, vai ter conserto? Ainda vai dar tempo? Será que ainda nós temos tempo de encontrar arrependimento? Porque quando a gente vê a história de Esaú, diz que ele não encontra mais arrependimento. E lá em Gênesis 27, um pouquinho para trás aí, ele não assume os seus erros. Do 30 ao 36, diz assim para nós, ó. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, sendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, de sua caçada. E fez também a ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai e disse, levanta, meu pai, e come a caça de teu filho, para me abençoar. Perguntou Isaque, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste, Esaú, tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu o pai, veio teu irmão, astuciosamente tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servo. De trigo e de mosto percebi que me será dado agora fazer-te, meu filho. Então disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção para mim, pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Só até aí, amados. Como Esaú naquele dia faz como um teatro. Será que ele se esqueceu do dia que ele estava com o irmão? E que o irmão disse assim, você quer um prato de comida? Então me dá o seu direito da primogenitura. E a palavra diz que ele faz o quê? Despreza a sua primogenitura. Mas quando o pai está morrendo, o pai diz assim, ó, vai, prepara uma caça e traz, porque eu vou te abençoar. Ele já sabia que bênção era essa. Era a bênção da primogenitura. Era a bênção do filho mais velho. O pai estava para morrer. E o pai iria colocar a mão sobre ele, uma palavra profética de Deus ia vir sobre ele. E ele ia abençoar o seu filho como filho mais velho. Só que ele se esqueceu, será? Que ele já tinha dito para o irmão, ó, pode ficar, Jacó, com a minha primogenitura. E isso não me vale nada.
Isso não me adianta de nada. Então nós vemos aqui a inconsequência de Esaú, e depois fingindo que ele não sabia de nada. Mas meu pai, como que o Senhor abençoa Jacó e não me abençoa? Essa bênção era para mim, eu que tinha que ser abençoado. Mas e o que ele fez lá atrás? E a escolha que ele fez lá atrás, ele se esqueceu? Aquilo que ele fez lá atrás tem consequência. Fala para o teu irmão: irmão, a tua escolha tem consequência. A tua escolha tem consequência. O que você faz nessa terra tem consequência. Não seja inconsequente, porque aqui diz que Esaú foi incapaz de medir a consequência que viria sobre ele. Ele foi inconsequente. Ele decidiu, foi imediatista e fez aquilo naquele momento. E quando ele precisava receber a bênção do pai, como filho mais velho, a bênção já tinha sido entregue a seu irmão. Então, amados, Esaú parece que ele não percebe que ele já estava errando fazia tempo. E ele se faz de vítima. E o que eu quero falar com isso é que, qual é o caminho? Qual é o caminho para que a gente enxergue as coisas? O caminho é arrependimento. Talvez a gente está levando uma vida, negociando aquilo que Deus nos deu. Hoje nós temos visto isso dentro da igreja, amados. Não é lá fora, é dentro da igreja. A igreja tem perdido a força espiritual. Outro dia eu ministrei aqui numa quinta-feira, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas estão querendo resistir ao diabo, mas elas não se sujeitam a Deus. E o princípio da autoridade espiritual que nós temos é sujeição a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, o diabo corre de nós. O versículo diz: e ele fugirá. Ele vai correr de nós, porque a nossa submissão a Deus traz para nós autoridade. Agora, quando nós não nos submetemos a Deus, como Esaú, que desprezou o que Deus tinha para ele, não restou nada para ele, amados. Como igreja, eu quero dar essa palavra nessa noite. Será que você tem honrado o seu Senhor? Ou será que você tem desprezado aquilo que Deus te deu? A tua salvação, a tua herança com a eternidade. O que você tem feito? Será que nós estamos sendo imediatistas, buscando mais o que tem nessa terra do que aquilo que Deus nos deu? Tendo por mais precioso o dinheiro, as coisas dessa terra, as negociações, as conquistas, as mulheres, o sexo e todas as coisas que esse mundo oferece, e se esquecendo do Senhor? O que será que está no nosso coração? Sabe, quando a gente ouve sobre a igreja brasileira, nós somos 40 milhões, é isso? De evangélicos no Brasil. Fala, seu irmão, 40 milhões. E a perspectiva é que esse número aumente. 40 milhões de evangélicos no nosso país. Mas para cada cristão que está dentro de uma igreja, nesse país hoje, há um cristão desviado do lado de fora. Diz para o seu irmão: misericórdia. 40 milhões desviado do lado de fora da igreja. Por que esse povo está do lado de fora? Porque este povo negociou a sua fé. Porque esse povo foi negociando a sua fé. Foi aceitando todo o prato de lentilha que se colocava diante deles. Toda comida que não leva a gente para a eternidade, eles foram comendo e foram aceitando e foram achando bom. E quando viram, a sua fé já tinha sido vendida. Mas pastora, não encontro mais força. Outro dia eu conversei com uma pessoa que está desviada, e eu disse para ela: minha irmã, pega firme com Deus de novo, vai para a igreja, se reconcilia com o Senhor. E ela disse para mim: eu não encontro força. E o dia que eu quero ir, tudo acontece na minha casa, e parece que eu acabo não indo de novo. Sabe o que é isso, amados? É a fé que ela perdeu. Fala para o teu irmão: valorize a sua fé. Valorize a sua fé.
A fé que trouxe você na casa de Deus hoje. A fé que te conserva e que te mantém na presença de Deus. Valorize ela, cuide dela, zele por ela como o bem mais precioso. A palavra diz que aquele que o reino de Deus é comparado a uma pessoa que encontra um campo. E aí ele vai e vende tudo que tem para comprar um tesouro enterrado no campo, é isso, né? E aí ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, porque há um tesouro naquele campo, porque ele tem por precioso aquele tesouro. Jesus é o teu maior tesouro. A salvação é o que você tem de mais precioso na tua vida. Não negocie os princípios de Deus. Não despreze aquilo que Deus te deu, amados. O problema de Esaú não foi só ele desprezar a sua fé, mas o problema de Esaú também não foi não reconhecer os seus erros. Fala, irmão, chacoalha ele aí, irmão. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Vocês estão com cara de sono, sabia? Não sei se a minha palavra está chata ou se no nosso relógio já é 8h30, mas na verdade o meu já está 9h30, porque ainda está no horário antigo. Vocês estão com vontade que o culto termina, né? Mas eu quero dizer para você, acorda, chacoalha ele, falei, acorda, irmão. Você vai acostumar com esse horário, em nome de Jesus, né? O brasileiro é flexível, muda o horário, acostuma com um, muda o horário de novo, acostuma com outro, né? Nós somos um povo preparado para essas coisas, né? Então, tem um pregador que ele diz uma frase assim, ó: seu arrependimento precisa ser tão escandaloso quanto o seu pecado. O seu arrependimento precisa fazer tanto barulho quanto o seu pecado. A palavra diz que Esaú não se arrependeu direito, não. E por isso não foi achado lugar de arrependimento. Mas se você tem errado, amado, se você tem negociado aquilo que Deus te deu, hoje é dia de você se arrepender. E o povo parece que está meio anestesiado. A gente fala, irmão, quebranta diante do Senhor. Sabe, não há choro, não há joelho dobrado, não há cara prostrada. O povo da Bíblia, quando ele se arrependia, a palavra diz que eles se vestiam de saco. E que ele sentava e ficava jogando cinza na cabeça, para que todos vissem o arrependimento deles. E será que o teu arrependimento tem sido dessa forma intenso diante do Senhor? Ou será que a gente já está acostumado com o pecado? Então aqui a gente precisa ver, amados, porque nós não podemos negociar nossa fé. E o elemento principal é arrependimento. Arrependimento. Eu quero ler 3 passagens, eu vou encerrar. Vai lá para Hebreus capítulo 3. Lá no livro de Hebreus capítulo 3, diz assim para nós. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém, amados? Vamos ler até o final aí. Diz assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação. Ora, os quais tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes?
Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então a tua falta de fé vai tirar de você a promessa de Deus. O povo que saiu do Egito debaixo de uma promessa de herdar uma terra, morreu no deserto. Na quinta-feira eu disse aqui, quanto tempo nós queremos andar no deserto? Aquele povo morreu no deserto por causa da incredulidade deles. Mais para frente aí em Hebreu, capítulo 10, vai lá para o capítulo 10, versículo 35, diz assim para nós: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Fala comigo, perseverança. Para que ninguém, havendo feito a vontade de Deus, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pelo que ainda dentro um pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, repete comigo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, amados? Somos da fé. Nós não vamos abandonar a nossa fé. Lá em Hebreus 11, um pouquinho para frente aí, versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Eu não como o prato de lentilha que me oferecem. Eu prefiro perecer junto com o meu povo, porque eu sei o que tem para mim na eternidade. Moisés não negociou o que tinha para ele. E Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim para nós: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo, da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Pode te dar um glória a Deus, amados? Jesus não negociou as coisas que Deus tinha para ele. Fala para o teu irmão, não negocie a herança que Deus te deu. Não coloca em risco essa herança, amados. Quando eu estava ouvindo hoje alguém falar sobre esse assunto, ele se referiu àqueles cristãos que foram assassinados de uma forma horrível pelo Estado Islâmico. Vocês viram? 22 cristãos, muitos aqui assistiram na internet, eles caminhando numa praia, e depois, né, os islâmicos davam uma ordem àqueles radicais, e eles tinham que se ajoelhar, e foi cortado cabeça por cabeça e colocado do lado deles. Nenhum deles, eles tinham a oportunidade de dizer: eu nego Jesus, eu nego meu Deus. Nenhum deles disse isso. Eles morreram, e diz que no vídeo dá para ouvir eles louvando, cantando, orando, clamando a Deus, ao seu Deus. E por tão pouco, amados, nós negamos Jesus. Eu não vou mais na igreja porque, sabe, Deus não me dá a minha bênção. Eu não gosto porque eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele pastor, eu não gostei do que aconteceu. Eu quero dizer que nós estamos longe desse evangelho. Quando nós vemos cristãos morrendo sem negar Jesus, e olhamos para o modelo da igreja brasileira, de como nós temos agido, isso nos constrange, isso nos dá vergonha das nossas conversinhas do tititi, de irmão que troca de igreja daqui para lá por causa de não gostar desse, daquele, não gosta do barulho, não gosta disso, não gosta que o culto termina tarde, termina cedo.
das pessoas que dizem, agora eu vou ficar só em casa, eu não gosto mais de ouvir, porque sabe, apareceu um escândalo. Deixe que os escândalos venham, deixe que as coisas aconteçam, mas não negocie a tua salvação. Até que ponto você está disposto a buscar a tua salvação? Até que ponto você está disposto a fazer por Jesus, amados? Porque estes cristãos, assim como os cristãos da igreja primitiva, sabiam que iam passar por luta. Muitos deles foram queimados, mortos com as suas cabeças em bandejas, humilhados, desprezados, mas nenhum deles recuou atrás, nenhum deles voltou. Que o nosso evangelho possa ser verdadeiro, amados, que a nossa vida diante de Deus possa ser verdadeira. As pessoas têm trazido um evangelho só de prosperidade para nós, mas eu quero dizer para você que ser cristão de verdade é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, parar com as conversinhas, parar com as melindrosidades, parar de que qualquer coisa eu largo esse meu Deus. Pare com essas fraquezas. Nós estamos assim com tudo na nossa vida. As pessoas casam, daqui a pouco elas vêm, pastor, quero largar, pastor, quero separar. E a Bíblia diz que o nosso casamento com Cristo é comparado com o nosso casamento. Ele faz essa comparação. Marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esposa, se submeta ao teu marido, caminha junto com ele. Mas ele estava falando da igreja. Ele estava falando que a igreja precisa ter esse comportamento. Quando um lar se separa, a gente está dizendo, eu não consigo viver junto. A mesma coisa nós estamos fazendo com Deus. Deus, eu não consigo viver com o Senhor. Igreja, acorde hoje. Essa palavra é dura, mas ela vai trazer vida para nós, amados. Nem tudo que às vezes é gostoso no nosso ouvido traz vida para nós. Mas o que Deus quer de você hoje é que você valorize a tua salvação. Que você pare de comer prato de lentilha, qualquer porcaria que o mundo está te oferecendo, porque isso não vai te levar para a eternidade. Que você pare de brincar com a tua salvação, porque uma hora você pode perder ela e vai ser difícil encontrar o caminho de volta. Talvez não dê tempo. Esses dias eu conversei com uma pessoa que disse para mim que um jovem tinha falecido de infarto, jovem. E ela disse para mim, sabe que é o duro? Ele estava desviado do evangelho. Desviado. E aí o pastor chega lá para fazer o funeral, e ainda as pessoas vêm querendo tirar de nós, pastor, você acha que ele foi salvo? Coloca a gente numa situação, porque você não quer dizer para alguém que está ali em prantos que ele não foi. Mas você não tem outra palavra para dizer, então você diz, Deus sabe. Deus é que sabe. Quando alguém desvia uma conversa, é porque na verdade ele não quer falar a verdade dali. Vamos ficar em pé, amados. Nós temos vivido num país livre, onde você pode todo domingo adorar ao Senhor, onde você pode na segunda ligar, entrar na internet, numa rádio, ouvir uma palavra de Deus, na terça, na quarta, na quinta. Nós vivemos num mundo, num país com esta liberdade, mas nem todos têm o que você tem. Por isso, nessa noite, Deus está te confrontando para que você, se você está dividido, se você está negociando a tua salvação, se você está com o pé em duas canoas, se você está questionando Deus, hoje é dia de se decidir por Jesus. Hoje é dia de dizer, Deus, eu quero o Senhor, eu quero a tua palavra, eu quero a tua vontade, eu preciso caminhar perto com o Senhor, Pai. Eu não quero, como Esaú, negociar a minha salvação, desprezar a minha fé, aquela herança que o Senhor tem para mim, Pai. E a
receita para isso, amados, se chama arrependimento. Que o tamanho do seu arrependimento seja do tamanho do seu pecado. Coloca a mão no teu coração aí, nós vamos orar. Eu queria que algum levita viesse cantar um louvor aqui. E nós vamos orar, igreja. Nós vamos pedir perdão, porque nós, às vezes, não temos agido como Deus espera de nós. Às vezes nós estamos longe desse cristianismo que nós vemos essas pessoas dando a sua vida pelo Evangelho. Pessoas que não estão negociando a sua salvação. Pessoas que têm por mais preciosa a sua salvação do que qualquer coisa dessa terra. Que Jesus nos perdoe. Que o Senhor tire do nosso meio a frieza, a dureza, a incredulidade, a carnalidade, o pecado que de perto nos assedia e que nós gostamos de andar perto dele. Que Deus venha te confrontar nesta noite, meu amado, e que você possa dizer: Senhor, eu quero o Senhor, eu não quero outra coisa senão o Senhor. Eu quero caminhar nesta verdade, eu quero viver essa verdade, eu quero escolher o Senhor todos os dias da minha vida, todos os dias quando eu for confrontado, todos os dias quando alguém me colocar diante de mim algo que para que eu troque, para que eu tenha por mais precioso do que o Senhor, eu possa dizer não, eu possa dizer: eu escolho o meu Senhor, Ele é o que eu tenho de mais precioso. Oh Senhor Jesus, Deus, nós queremos nos arrepender nesta noite, Pai. Senhor, nós queremos nos arrepender porque a igreja brasileira tem se esfriado, Pai. Porque nós muitas vezes fazemos parte deste número, Senhor. Deus, nós queremos pedir perdão porque às vezes queremos ouvir só aquilo que é bom aos nossos ouvidos, Pai. Porque temos vivido um evangelho morno, Senhor. Não temos tido por mais preciosa a nossa salvação. Temos aceitado, Pai, as trocas que o diabo tem feito conosco. Temos tido por preciosas coisas deste mundo, Deus. Nós queremos reconhecer o nosso pecado. Não queremos nessa noite ser como Esaú, que não enxergava o seu erro, Pai, que achava que quem estava errado era seu irmão. Ah, Deus, nos ajude nessa noite a olharmos para dentro de nós e vermos onde temos errado. Meu irmão, olha para dentro de você nesta noite. Deixe o Espírito Santo conduzir esta oração. Olhe para o teu coração. Deixe o Senhor te mostrar aonde você tem tropeçado, aonde você tem falhado, aonde você tem negociado a tua salvação. Deixe o Espírito Santo te conduzir para um caminho da verdade. Comece a orar no seu lugar. Comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir perdão pelos seus pecados. Comece a chorar diante do Senhor, desejando ardentemente um avivamento verdadeiro, uma vida com Deus, uma verdade que te traga mudanças, algo que impacte a tua vida. Se permita conhecer o Senhor de perto, não de longe, para que nada na sua vida te afaste dele. Não deixe mais a indecisão fazer parte da tua vida. Até quando você vai andar entre dois pensamentos, diz o Senhor? Se o Senhor é Deus, seguiu hoje. Hoje neste lugar é dia de decisão. É dia de destronar todo o principado e potestade das trevas. É dia que o Senhor vai prevalecer sobre as nossas vidas. É dia que o inimigo vai ser colocado por terra. É dia que a verdade vai ser trazida à luz e toda mentira das trevas será desfeita em nome de Jesus. Se você quer arrependimento, se você quer um conserto com Deus, se você quer um renovo, sai do seu lugar e vem aqui na frente, amados. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar, vamos declarar publicamente a nossa posição, o nosso desejo, a nossa vontade de sermos diferentes, de caminharmos perto do Senhor. Sai daí, meu irmão, vem para cá, vamos orar junto. Enquanto o pastor Murilo canta, nós vamos orar. Nós vamos declarar o nosso amor ao Senhor. Nós vamos declarar que Ele é tudo de mais precioso que nós temos. Que Ele nos ajude para que a nossa fé não seja negociada nunca.
Nunca que a mentira de Satanás não tome conta dos nossos ouvidos, nem da nossa mente. Quebranta teu coração, amado. Quebranta teu coração diante do Senhor. Se você precisa se achegar mais a Deus, vem aqui. Se achegue ao Senhor. Se achegue aos pés dEle, porque Ele tem vida para nós. Vamos louvar. Enquanto o pastor está louvando, você sai do seu lugar e vem aqui. Para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Oh, Jesus, nós precisamos do Senhor. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Nós queremos nos entregar aos teus braços, Quero Pai. aos teus braços me entregar. Se entregue Pois eu mesmo. sei que tu Se me entregue nos braços do aceitas Senhor. como estou. Deixa Ele limpar a tua vida. Deixa Ele te renovar nesta noite. Preciso Rasga o do teu seu teu coração diante ouro. dele.